Vamos abrir, queridos irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E enquanto você vai abrindo, eu quero dar boas-vindas àqueles que estão conosco nesta manhã e que não são membros da nossa igreja, mas estão nos visitando. Quem está nos visitando essa manhã? Faz um sinalzinho assim, só para a gente ver. Oh, que bom. Fica de pé um pouquinho, por favor. Eu queria que os membros da igreja dessem um abraço nesses queridos irmãos. Agradeça a Deus por suas vidas, dê um abraço neles. Sejam muito bem-vindos a este lugar. Que sua passagem por aqui seja marcada pela presença do nosso Deus. Amém. Eu quero também avisar os irmãos que o Ministério Infantil, o auditório do Ministério Infantil está aberto aos pais. Então, se você tiver criança pequena e você quiser descer para o auditório do Ministério Infantil, o culto está sendo transmitido lá. Não tem programação com as crianças, apenas o local está disponibilizado. Então, se algum pai ou mãe quiser descer para lá, o culto está sendo transmitido lá no telão. Então você pode participar do culto e ao mesmo tempo, se necessário for, dar atenção ao seu filho. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 20 até o verso 37. Eu quero falar nesta manhã, este último dia de 2017, sobre o tempo e as mudanças. Tempo e mudanças. Lucas 17, a partir do verso 20. Interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias, suas coisas, seus pertences em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Responderam, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Uau! Finalizar o ano olhando para um texto desse nos traz grande senso de responsabilidade aos ombros, à mente, ao coração. Porque se nós não tivéssemos nenhum acesso às Escrituras Sagradas, se nós fôssemos absolutamente ignorantes, se a Bíblia tivesse sido destruída, tamanha perseguição que veio sobre ela séculos seguidos, e nada tivesse restado para nós, nem a palavra escrita,
nem a tradição oral. Talvez nós pudéssemos chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, ninguém me avisou, ninguém me disse nada. Mas quando eu olho para esse texto, e nós temos todos acesso a ele, e foi do propósito de Deus que ele chegasse até nós, então não temos desculpas, não temos como escapar desta grande verdade, desta verdade que completa todo o ensinamento bíblico de Jesus, tudo que ele nos traz por meio do Evangelho, coroando nesta palavra o fim de uma etapa humana, o fim de todas as coisas sobre a face da terra. Uma mudança tal qual nunca se ouviu falar antes, nunca se viu em toda a história da humanidade. Nós sabemos, irmãos, que a vida é dividida em etapas. Há um desenho que eu gostei muito, que foi aquele tal do Shrek. Eu não sei se você já assistiu Shrek. Quem já assistiu aqui Shrek? Levante a mão. Eu achei que só eu tinha esse instinto infantil, aguçado. E dentro da filosofia de Shrek, a vida é como uma cebola em camadas. E é interessante pensar sobre isso, porque são etapas da nossa existência, etapas que são marcadas por mudanças, às vezes por rupturas, pelo encerramento de um período, pelo início, um recomeço, novos projetos, novos objetivos, nos mais variados aspectos da nossa vida. Parece que uma etapa não nasce se ela não rasgar a anterior, se ela não encerrar a anterior. Algumas dessas etapas, infelizmente para nós, finalizam-se com perdas e perdas irreparáveis. Você sabe disso, esse ano foi um ano de perdas para nós. Perdemos pessoas, gente que a gente amava muito e que nos deixou. E louvado seja Deus, porque foram para um destino muito melhor. Mas o nosso coração ficou aqui rasgado e continua rasgado. São etapas que vão e não voltam mais. E cada ano que nós encerramos da nossa vida, cada ano que a humanidade atravessa, finda-se uma etapa e começa outra etapa. Carlos Drummond de Andrade, falando sobre o tempo e o ano, escreveu algo que eu acho incrível todas as vezes que leio. Disse o escritor: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Mas aí entra o milagre da renovação, e tudo começa outra vez, com outro número, com outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Eu gosto de ouvir isso, porque fala da nossa realidade. Eu penso que nós não temos que temer as mudanças, que temer essas rupturas, elas são inevitáveis. É simplesmente impossível para nós tentar preservar um cenário que para nós é aparentemente aceitável, e eu digo que é aceitável porque parte desse cenário nós criamos e nós tentamos controlar. Então nós achamos que se as coisas estão debaixo do nosso controle, se nós temos o domínio sobre cada uma delas, então nós estamos em segurança. Porém, a história da humanidade, a nossa experiência de vida, tudo o que aconteceu conosco já foi suficiente para nos ensinar que o nosso destino não está nas nossas mãos. O nosso destino definitivamente está nas mãos de alguém superior a nós. Então não podemos controlar todas as coisas. E temos que aprender a viver
momento a momento da nossa vida. Na palavra de Jesus, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivendo um dia de cada vez, cada um deles. Contudo, irmãos, nem tudo vai mudar. Algumas questões não vão mudar assim de uma hora para outra. O fato da nossa geração presente, que é chamada de pós-moderna, ser tão volátil, ser tão inconsistente em relação a princípios absolutos, e também o fato de nós vivemos num mundo essencialmente tecnológico, que traz as informações para nós rapidamente, de uma forma instantânea, isso tem feito com que as pessoas percam a sua consistência e percam também a sua paciência. Nós não conseguimos mais esperar. Nós começamos a desejar que mudanças aconteçam. Queremos mudança o tempo todo e nos acostumamos com esta ideia de que as coisas não podem ser estáticas. Enjoamos fácil das coisas. O trabalho da gente enjoa. A casa que a gente mora enjoa. O carro que a gente tem enjoa. Os amigos enjoam. O marido enjoa, não é, irmã? A mulher enjoa. Os filhos enjoam. A aparência física enjoa. Ah, se eu pudesse mudar. E tome-lhe botox. Tome-lhe cirurgia. E eu quero mudar. Temos que mudar. O tempo todo. Só que quanto mais nós mudamos, mais insatisfeitos nós acabamos ficando com o resultado dessas mudanças. É verdade ou não é? O que acontece com essa alma humana que não se aquieta, que não sossega? Para mim isso é um sinal de que nós estamos trabalhando fora do eixo. E o eixo é o plano de Deus, o eixo é o propósito de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. E se trabalhamos fora do propósito divino, toda mudança que for concretizada fora desse plano, vai trazer para nós decepção, vai trazer para nós insatisfação, mais insatisfação, e o que é pior, vai nos colocar numa rota de muitos problemas e de muitas colisões. Então Jesus olha para aqueles discípulos curiosos acerca do que vai acontecer e diz assim para eles: lembrem-se de quem? Da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. O que é que a mulher de Ló tem a ver com o assunto em questão? Tudo. Parece que essa mulher era o protótipo da nossa geração. Parece que ela tinha sentimentos de insatisfação na alma dela, como a nossa geração tem. Me parece ser uma mulher tão ansiosa, tão deprimida, tão angustiada, como a geração presente. Esta mulher me parece ser tão insatisfeita no seu coração e na sua alma, com pouca alegria, com um pouco grau de contentamento, que se assemelha a nós. E a pergunta que a gente faz é: por que aquela mulher olhou para trás? Aquela mulher tinha um marido temente a Deus, ele sabia o que estava fazendo, ele agarra essa mulher pela mão, puxa ela para fora da cidade, dizendo: essa cidade vai ser destruída, e ela vai até um determinado caminho, mas ela não suporta mais, e ela volta para trás, e perde ali a sua vida. Por quê? Talvez essa mulher tenha fincado âncoras naquela sociedade, que eram a razão da sua vida. Talvez ela olhasse para todo aquele cenário aparente de prosperidade, de alegria, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, sabe aquela sociedade que parece que está feliz, só não tinha Facebook, porque se tivesse, estava todo mundo tirando foto sorrindo. Eu não vejo ninguém tirar foto do Facebook chorando.
Era a sociedade de Sodoma, de Gomorra. E aquela mulher ama isso. Ela está apegada àquela vida fútil, aquela vida sem utilidade nenhuma. Ela está apegada àquilo. Aquilo é importante para ela. A aparência, os bens, a conquista humana, isso tudo faz parte do universo dessa mulher, e ali ela finca uma âncora. A segunda razão é porque eu creio essa mulher está desalinhada à missão do seu marido. Esposas, a palavra de Deus diz: vós mulheres, pode falar. Ai, que dor terrível. A palavra submissão significa estar debaixo da missão. Submissão significa estar sob o comando de alguém. Alguém que sabe para onde está indo. Alguém que sabe o que está fazendo. E Deus já havia falado ao coração de Ló. Deus enviou emissários a Ló, que conversaram com ele face a face, e ela viu. Mas essa sujeitinha não queria sujeitar-se. Ela não queria. Era aquele tipo de pessoa que dizia: a Bíblia diz, mas eu penso assim, assim, assim. E ela resiste à palavra de Deus de maneira tão intensa e entra numa rota de colisão com a visão do seu marido. Ele tem uma orientação de Deus, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma missão de Deus a se cumprir, mas essa mulher não entende isso. E por não entender, ela está desalinhada com o propósito do seu esposo. Terceiro, por que ela está desalinhada com seu marido? Porque havia dentro do coração dela também uma falta de intimidade com o Deus do seu marido. Parece que Ló era um homem consagrado, embora tivesse tomado algumas decisões erradas, embora fosse um homem meio indeciso na sua vida, meio procrastinador, meio folgado. Eu acho que Ló era meio folgado. E embora ele tivesse esses defeitos, mas ele era um homem temente a Deus. A Bíblia dá no Novo Testamento um bom testemunho deste homem. Mas nada diz sobre a sua esposa, a não ser que ela virou para trás. Talvez essa mulher não temesse tanto Deus do seu marido quanto ele temia. E como consequência disso, ela olhou para trás, desistiu de uma grande oportunidade que Deus estava dando a ela, a ele, as filhas, a família, enfim, Deus queria salvar Ló e as suas filhas, e os seus servos, e o seu gado. Deus queria preservar aquela família, mas a mulher dele não quis ouvir a voz de Deus. Neste texto, irmãos, Jesus nos faz alguns alertas importantes que, ao findar de 2017 e tendo já aí no horizonte 2018, nós precisamos reter nas nossas mentes, relacionados ao fim de uma etapa, ao encerramento de uma etapa e o recomeço, o início de outra. Os discípulos abordam Jesus sobre o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus não virá, já está no meio de vocês. Atente para isso, acorde. O reino já está aqui. Mas virá o dia do Filho do Homem. Virá o dia do seu retorno sobre a face da terra. Virá o dia em que esse reino espiritual tomará as suas dimensões, segundo o plano de Deus, segundo as Escrituras, as profecias narradas nas Escrituras Sagradas. O reino de Deus vai se configurar a partir de tudo que está escrito nas profecias de Deus. Então, primeiro, no verso 20, Jesus diz: este reino não vem com uma aparência exterior. Por quê? Porque Deus não está interessado na nossa casca,
Deus está interessado no nosso coração. O que vai pesar naquele dia não será o que nós parecemos ser, será o que fomos de verdade. O que vai pesar naquele dia, irmãos, muito provavelmente não vai ser esse cristão que nós temos aqui, neste momento tão singular de uma semana, neste momento de culto, de reunião, de assembleia de Deus, consagrada, os irmãos juntos, todo mundo arrumadinho, todo mundo cheiroso, todo mundo bonzinho, não é? A gente olha assim para a igreja e fala, meu Deus, é um céu, não é? Não é assim que a gente fala? A gente dá uma olhadinha assim, ó, no geral, a gente fala, uau, Jesus, que maravilha! E a esposa do lado diz, Jesus sabe. Jesus sabe. E sabe mesmo. Deus não se deixa encantar com a aparência humana. Ele olha a alma. Ele olha o coração. O reino de Deus não vem trazendo grandes catedrais e milagres extraordinários e coisas incríveis que enchem os olhos, não. Aliás, Jesus já deu sinais disso desde o começo, na sua vinda a este mundo, numa estrebaria, montado sobre um jumentinho, tudo tão simples, relacionado ao campo, a pessoas mais necessitadas, nada com grande aparência, nada com grande aparência. Segundo, Jesus diz aí no verso 22, que a vinda do dia do Filho do Homem será precedida por um sentimento, atente para isso, de angústia, de desejo que isso aconteça logo. Se você é um cristão já há um tempo na sua vida, você já deve ter passado por isso. Sabe quando a sua vida perde sentido? Quando você olha ao redor de você e todo mundo parece ter perdido a razão. O mundo vai ficando cada vez mais confuso. Estava olhando essa semana o grande show da virada de Salvador, com a figura mais expressiva do Brasil, que representa o universo feminino. É um transexual. Você está entendendo o que está acontecendo? Aí a gente olha para isso tudo, você olha ao redor, o mundo endoidou, perdeu a razão de ser, o caos foi instalado, o absurdo impera, livre, solto, feliz. E algumas vezes você deve ter dito no seu coração, ah, Jesus, volta logo. Já te aconteceu isso? Já? Ai, Jesus, volta logo. Volta logo antes que as coisas fiquem piores do que estão. Eu acho que não tem quem mais ore isso do que avô e avó. Não é verdade? Avô e avó falam, meu Jesus, meu Deus do céu. Porque eles veem a mudança toda, eles veem a degradação desse ser humano. E sabem por experiência, pelos seus cabelos brancos, que vem coisa ruim pela frente. Jesus diz, olha, vai ser um dia de angústia tão grande, que as pessoas vão clamar pela vinda do Filho do Homem, que Ele volte logo, que Ele venha o mais rápido possível. Terceiro, verso 23, fique de olho aí, Jesus diz que a vinda do dia do Filho do Homem será precedida também de muito engano, de uma ação implacável dos falsos profetas. E eles vão chegar fazendo coisas incríveis. Alguns vão fazer sinais e milagres. Outros vão trazer mensagens que vão convencer as pessoas, e talvez gente que você imagina que são as pessoas mais difíceis de serem convencidas, acreditarão e dirão, é isso mesmo. É verdade.
falsos profetas. O Cristo está aqui, o Cristo está ali, Ele tem este formato, Ele tem aquele formato. E Jesus diz: não acredite nisso, é engano. Numa outra passagem, Jesus diz: olha, serão dias tão difíceis que até eleitos serão enganados. Gente de Deus vai ser enganada por falsos líderes, falsos profetas, líderes religiosos de grande porte sobre a face da terra, que deixarão as pessoas impressionadas com o que eles estão comandando, com o que eles estão gerindo, com suas organizações. Deixarão as pessoas impressionadas. O reino de Deus está vindo, mas ele será precedido de muito engano. Quarto lugar, no verso 34, Jesus diz que este reino virá de forma repentina, instantânea, sem chance para arrependimento. Sem chance para arrependimento. Sem chance de mudanças. No auge da distração humana, quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, se divertindo, e tudo estiver dando certo, e houver entre todos paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como a dor de parto àquela que está para dar à luz. E Jesus completa naquela passagem: de modo algum escaparão. Por isso o tempo de se arrepender é hoje, não é amanhã. Por isso o tempo de buscar com avidez, com ansiedade, a vontade de Deus, não é a semana que vem, não é quando completar 21 anos de idade, não é quando formar na universidade, não é quando casar e tiver filhos, não. O dia de acertar o coração com Deus é hoje, é agora. O dia de se arrepender de pecados é hoje, é agora. Os dias de Noé já nos deram um cenário, um flash de tudo que vai acontecer. Os dias de Ló da mesma forma. E no verso 31, Jesus diz: naquele dia, quem estiver no telhado, tem as suas casas, as suas coisas dentro de casa, não desça para tomar. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: preste bem atenção nas suas prioridades, preste bem atenção, porque o que mais importa na sua vida não são suas conquistas humanas, não são os cacarecos que você juntou durante anos de trabalho, não é isso que importa. Ouça a palavra de Deus, porque ela é suficiente para sustentar a sua vida e a sua fé. Ouça a palavra de Deus. Quem estiver no telhado não desça para tomar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte atrás para tentar pegar as coisas que estão dentro de casa. O reino vem de forma instantânea. O dia de Cristo vem de forma repentina. O dia de buscar a vontade de Deus, o dia de buscar uma vida consagrada, o dia de arrependimento é hoje, é aqui e é agora. Quinto lugar, Jesus diz no verso 34, 35 e 36, que esse tempo será marcado pelo arrebatamento. A vinda do dia de Cristo será precedida de um arrebatamento. 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Você vai ser tomado ou você vai ser deixado? Você vai ser tomado ou você vai ser deixado? Depois Jesus diz que a vinda do reino, no verso 37, já está dando os seus sinais. Onde, Senhor, isso vai acontecer? Onde estiver o cadáver, ali os urubus estarão ao redor.
Nós já estamos vendo os urubus, não estamos? Nós já estamos vendo. As evidências estão claras, irmãos. As coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente pode imaginar. Eu realmente espero que 2018 seja um ano muito abençoado na vida e na experiência de cada um aqui. Eu oro a Deus pedindo isso. Eu desejo, peço a Deus que os seus desejos, que estiverem de acordo com a vontade de Deus, em sintonia com o propósito de Deus, se cumpram, trazendo grande alegria ao seu coração. Realmente eu desejo isso. Mas eu desejo muito mais do que isso, irmãos. Eu desejo que o seu coração esteja em 2018 em estado de alerta, pronto, em prontidão, preparado para receber o Senhor. Pode ser, eu não estou aqui marcando data para voltar a Jesus não, viu? Porque quem fez isso no passado se deu mal. Mas pode ser que 2018 seja o ano da consumação de todas as coisas. Pode ser que o Senhor venha nesse ano. Pode ser que esse seja o nosso último. Talvez a nossa redenção esteja mais próxima de nós do que nunca. Talvez o Senhor esteja para retornar e para tomar a sua igreja. Portanto, não tenha medo das mudanças, mas esteja com o seu coração preparado diante do Senhor. Como é que você pode preparar o seu coração? Preserve sua comunhão com Deus. Alinhe os planos da sua vida com os planos de Deus. Trate o pecado. Livre-se daquilo que atormenta a sua cabeça. Livre-se dos pecados escravizadores. Livre-se daquelas coisas que o tempo todo as pessoas sinalizam para você que precisam ser mudadas na sua vida e na sua experiência. Livre-se dessas coisas. Livre-se. Esteja preparado, como Pedro diz. Que as suas vestes estejam preparadas, devidamente alinhadas para a consumação de todas as coisas. Segundo, prepare o seu coração trabalhando incansavelmente para a vinda do Senhor Jesus. Trabalhe incansavelmente para a vinda do Senhor Jesus. Deseje a vinda de Cristo. Expresse isso. Apresse aquele dia. Por que é que muitos cristãos não querem que Jesus volte? Não é estranho para você? Eu leio esse texto e eu falo, gente, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. O nosso reino é outro reino. Por que é que a nossa alma se encanta tanto com isso tudo? Somos iguaizinhos à mulher de Ló. Nos apegamos. E às vezes Deus está falando conosco, Deus está falando, e a gente não percebe. Entre em 2018 dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, venha. Olha, se depender de mim, que o Senhor possa vir a hora que o Senhor quiser. Vou abrir minha boca, vou testemunhar da minha fé, vou desejar e vou trabalhar incansavelmente para apressar aquele dia. Terceiro, deixe em 2017 as mágoas, as amarguras, aquilo que só atrasa a sua vida. Você se aborreceu esse ano, em anos anteriores? Você foi injustiçado por pessoas que fizeram mal a você, ou mesmo que não tenham intencionado isso, mas acabaram fazendo? Em nome de Jesus, perdoe essas pessoas ainda este ano. E comece 2018 totalmente livre de qualquer tipo de injustiça. Agostinho, aquele monge, dizia o seguinte: se você sofrer pela injustiça de um homem, perdoe logo, antes que hajam 2 homens injustos. Se você está sofrendo por causa da injustiça de um homem, perdoe logo, antes que hajam 2 homens injustos. Deixe para trás. E eu tenho uma razão muito forte, eu tenho um argumento imbatível para que você deixe todas as mágoas em 2017. Sabe qual é? Deus em Cristo perdoou você de todos os seus pecados. Esse é o maior motivo, a maior motivação nossa tem que ser o sacrifício de Jesus por nós.
Outro desafio: pare de sofrer pelas perdas inevitáveis. Pare de sofrer atrelado ao seu passado. Já perdeu. Perdeu. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tire os olhos do passado. Você já sofreu, já perdeu, foi incontrolável, você não tem o que fazer. Paciência, deixe para trás, para que essas coisas não atrasem você. Quinto desafio para você em 2018. Peça para Deus: Senhor, eu quero neste ano ser tão generoso quanto o Senhor é generoso também. Jesus diz em Mateus 10, verso 8, de graça recebestes, de graça dai. Isso é a graça de Deus. Você tem sido abençoado por Deus? Abençoe. Você tem sido perdoado por Deus? Perdoe. Você tem sido tratado com misericórdia pelo Senhor? Trate com misericórdia. De graça recebestes, de graça dai. Sexto desafio: não se mate na tentativa de ficar rico. É besteira. Isso vai ficar tudo aí. Isso, a geração vai brigar tanto por causa disso. Você nem sabe. Os herdeiros, já ouviu falar herdeiro? Já ouviu falar nisso? Os herdeiros vão brigar. Nós não vamos levar nada. Nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Paulo chega a dizer a Timóteo: os que querem ficar ricos caem em laço, tentação e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Tu, servo de Deus, foge dessas coisas. Foge disso. Foge disso. Não se mate. Trabalhe. Seja diligente. Seja um bom funcionário. Não perca o seu trabalho porque você é preguiçoso. Não vai fazer como um camarada que um dia desses veio dizer para mim: pastor, perdi meu emprego porque fui perseguido. Eu disse: é mesmo? Senta aqui, me conta aí como é que foi essa perseguição. Eu estava pregando o evangelho de Jesus para as moças do meu departamento. Que horas? Não importa, em todo tempo a Bíblia diz. Não, peraí, moço, na hora do trabalho você está pregando o evangelho para as moças? Bem feito que você perdeu o emprego. Não é assim, você tem que ser responsável. Paulo diz assim: aquilo que você faz para o seu patrão, não faça para ele, faça para Deus. Faça para Deus, trabalhe com diligência, trabalhe com responsabilidade. Agora não se mate a ponto de perder sua casa, perder sua família, perder os amigos, perder a igreja do Senhor. Quantas pessoas, quantas eram para estar sendo bênçãos de Deus no meio da igreja, e hoje são figuras apagadas, distantes, porque mergulharam neste mundo de querer ter tudo e todas as coisas. Sétimo conselho para você: ame sua família e cuide dela com prioridade, porque no final de tudo, quem vai estar lá é sua família. É sua família. São as nossas famílias que vão nos apoiar lá no fim de todas as coisas. Ame sua família e cuide bem dela. Oitavo, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja do Senhor. Lute pela igreja. Defenda a igreja do Senhor. Esteja presente, coloque-se à disposição. A igreja de Cristo tem que avançar e ela está debaixo de severo ataque. Seja você um soldado a favor do reino de Deus na face da terra. Ame sua igreja. Sua igreja tem defeitos, sua igreja são pessoas com problemas, tanto quanto você. Ame a igreja do Senhor e lute por ela. Nono, pare de brigar com as pessoas porque você quer que tudo seja feito do seu jeito. Pare de brigar. Tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, não vale. Não é assim. As pessoas fazem coisas diferentes de nós. Sim, elas são boas também. E elas também acertam. Pare de brigar.
Porque senão você vai envelhecer como uma pessoa muito ranzinza, uma pessoa muito problemática, uma pessoa muito inflexível, uma pessoa muito chata, que todo mundo vai começar a se afastar. Pense nisso neste ano que se inicia. E por último, de verdade, decida em 2018 viver totalmente para Deus, por Deus e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós cantamos um cântico muito bonito que fala de Deus como o nosso provedor, o nosso refúgio. E esse cântico é um cântico muito bonito de exaltação ao Senhor. Eu quero encerrar a minha palavra lendo para você 1 Tessalonicenses 5, 23. Ouça bem e receba essa palavra no seu coração. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos cantar esse cântico? Confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Diga com toda a sua confiança, você não vai se abalar, porque você está firmado em Deus. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo.
Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Consagre seu coração a Deus nesse momento. Diga: Senhor, muito obrigado por este ano de 2017. Obrigado por todas as experiências que o Senhor me providenciou sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo as perdas, mesmo as rupturas, não fugiram do teu controle. Tu és o Deus soberano, tu estás sobre a minha vida e a minha história. E ainda que eu tenha sofrido perdas e injustiças, isto não escapou do propósito do Senhor. E agora me ajuda a confiar no Senhor e a depender no Senhor. Diga isso para Deus, que 2018 seja um ano em que eu esteja cada vez mais próximo do teu propósito, cada vez mais fincado na tua vontade, cada vez mais confiante na tua provisão, no teu cuidado sobre a minha vida, cada vez mais comprometido com o teu evangelho e com meu coração cada vez mais preparado para a vinda do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado por este ano que se encerra. Obrigado pela tua igreja que aqui está, por tantas experiências extraordinárias que o Senhor nos levou a viver durante este ano. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas perdas o Senhor esteve conosco, satisfazendo a nossa alma, suprindo o nosso coração, tirando de nós toda a carência, porque o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa torre forte. E por isso nós te bendizemos, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa este novo ano que está chegando, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que nós sejamos servos fiéis a serviço do teu reino, que nenhum de nós venha olhar para trás em momento algum, Senhor, até que todo o plano de Deus se cumpra sobre as nossas vidas, e que o nosso coração esteja preparado para aquele dia, Senhor, através do qual não teremos medo, mas exaltaremos o teu nome por toda a eternidade. Abençoa o teu povo, guarda-nos debaixo da tua bênção, tua graça e tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.